Não sei que comichão deu lá na Toei Company, mas nas festividades dos 40 anos de Dragon Ball, os novos projetos no ramo dos animes e games foram anunciados. Dentre diversas coisas interessantes, uma me chamou a atenção. A primeira aparição de Beerus vai virar animação de novo? Vamos conversar depois da vinheta. Dragon Ball, sem nunca ter ido a lugar nenhum, está de volta. E desta vez com a maior fanfarra devido às comemorações desta que é uma das obras mais importantes da cultura pop a se sedimentar na última década do século passado, e se consagrando como um dos pilares da animação japonesa após a virada do milênio. Com fãs agora de diversas gerações, o sucesso do saudoso Akira Toriyama se espalhou de forma multimídia. O que nasceu nas bancas de revistas rapidamente ganhou as televisões com a série animada, em seguida trouxe uma longa série de jogos eletrônicos de indiscutível sucesso, além de filmes, spin-offs, produtos derivados, action figures, enfim. Que Dragon Ball é uma montanha de dinheiro não tem como negar. Mas na verdade a sensação que passa é que a mercenária tal, Toei, está metendo os pés pelas mãos enquanto a franquia parece crescer sem um direcionamento claro. Comparem, por exemplo, a narrativa de Dragon Ball Daima com a história do último filme Dragon Ball Super Hero. É possível compreender de verdade qual caminho as histórias de Goku e sua família estão seguindo? Vamos primeiro chamar a atenção para o conteúdo do vídeo promocional, divulgado no dia do aniversário de 40 anos do início da publicação do mangá lá no Japão. Notamos logo de cara que a homenagem não foi feita na ordem cronológica da publicação do mangá ou da exibição do anime, mas sim na linha do tempo de vida do Goku. Começando com cenas de Dragon Ball Minus, com Goku ainda recém-nascido na incubadora Saiyajin, sendo salvo da destruição do planeta por seus pais e eventualmente com sua nave espacial caindo no planeta Terra, sendo então encontrado pelo artista marcial Son Gohan em uma montanha isolada. É só depois deste prólogo que o vídeo começa a trazer a história do mangá original propriamente dito, com capas e quadros desenhados pelo próprio Toriyama, com passagem de toda a história. Com o primeiro quadro sendo Goku e Bulma andando de moto no fim do capítulo 1 e início do capítulo 2, e o último sendo o torneio de artes marciais no início da saga Buu. Após essa sequência, vemos uma animação original com Goku voando pela estratosfera, saindo do Kaioken pro Super Saiyajin, pro Super Saiyajin God, pro Saiyajin Blue e por fim o Ultra Instinct. Para finalizar um vídeo, um teaser de Galactic Patrol, nova série da franquia após uma sequência em ordem cronológica do que foi produzido originalmente após o fim de Z, excetuando, claro, o que estava nos games e em GT. Notem, portanto, que aqui há um direcionamento real em mostrar Goku como um grande herói de uma saga, inegavelmente seu centro e sua razão de ser um grande sucesso. O vídeo é na verdade um teaser para uma série animada que ainda não sabemos exatamente quando virá e trata da continuação da história de Dragon Ball Super, que vem sendo publicado em mangá, com história posterior ao Torneio do Poder. Ao visitar o site, vemos que o que temos lá é mais uma propaganda muito bem produzida dos diversos produtos da franquia, como os cards e videogames, além de ter uma galeria com todas as capas de Dragon Ball da Weekly Shonen Jump, que é bem legal e eu super recomendo que vocês deem uma olhada. E também tem um quiz para você descobrir o quanto lembra dos momentos chaves da saga, tudo em japonês ou inglês. Algo perceptível no layout do site, curiosamente, é o foco em personagens menores que aparecem durante o mangá, desde participantes dos torneios da época em que o Goku ainda era criança, passando por alguns Namekusei-jin, que eu nem lembro o nome, até o narrador do Torneio do Céu que puxava o saco do Mr. Satan aparece por lá. O fã vai perder um tempo relembrando aquelas figuras. E é claro, chegamos às informações oficiais que anunciam que Dragon Ball Super vai ter um remake, ou pelo menos a primeira saga, que vai ser refeita em um filme, agora com o nome Beerus. Você já reparou que isso significa que em um prazo de 10 anos, a mesma história vai ser recontada em versão animada 3 vezes? Como assim? É o que eu também queria saber. O mangá de Dragon Ball Super não só existe, mas como todo mundo sabe, apesar de ter sido inspirado nas ideias do próprio Toriyama, teve uma passada de bastão para o mangaka Toyotaro, que começou a trabalhar nesta história em 2015, com o mangá ultrapassando a história do anime ainda em 2018. Portanto, a continuação direta do anime não só já existe, como já vem sendo esperada pelos fãs faz algum tempo. Beerus me parece uma tentativa da Toei Animation de chamar novamente a atenção do mundo para Dragon Ball
em preparação para os novos arcos de Super, que devem ter a exibição normal na televisão japonesa e nos serviços de streaming ao redor do mundo, com novamente tentativas de expandir a franquia de outras formas, ficando de lado, como em Dragon Ball Super Hero, com uma história em que Goku e Vegeta ficam um pouco de lado e dão espaço a outros guerreiros Z, como Gohan e Piccolo, ou Dragon Ball Daima, o humor mais próximo das ideias originais de Toriyama. Porém, quando vemos nos catálogos intermináveis de personagens nos diversos jogos de Dragon Ball, é que vemos essa colcha de retalhos tomando forma, com personagens de origem agora bem diversos, e bate uma estranheza. Só para terem ideia, oficialmente hoje temos 3 Goku criança, que agem e lutam de forma totalmente diferente. O de Dragon Ball, o do GT, aquele que tem a roupinha azul, e o do Daima, que se veste como uma versão miniatura do Goku. Que confusão, hein? Isso é só um personagem que a essa altura, em versão adulta, já tem umas 7 transformações. Vejo sim a franquia ficando grande demais e perdendo completamente a coesão, e acho que isso é algo a se pensar como uma crítica válida. Eu realmente percebo que apesar de todas essas eternas novidades, o núcleo duro de Dragon Ball segue sendo as lutas e uma necessidade de alguma forma sempre fazer Goku e seus amigos encontrar um inimigo mais forte e resolver a parada com uma nova transformação. O mundo amalucado, selvagem, high-tech e colorido que Toriyama criou para a narrativa é vasto e capaz de suportar os mais diversos tipos de história. E é com pesar que vejo que Dragon Ball não deve jamais voltar a isso antes de eventualmente seu fogo se exaurir. O único respiro que vi nessa situação foi o mangá do Jaco, o Patrulheiro Galáctico, que chegou a ser publicado no Brasil. Nele, Jaco, que havia sido enviado para impedir um Saiyajin maligno, quem será não? De conquistar a Terra, acaba errando na hora de aterrissar e fica preso na ilha, onde um senhorzinho chamado Omori tenta construir uma máquina do tempo. Depois de uma discussão sobre os problemas de se utilizar uma máquina do tempo, eles acabam fazendo amizade, e em viagem à cidade grande para comprar equipamento conhecem Tights. Com este nome, de que família será que ela é, né? Uma garota muito inteligente que pretende se passar por uma idol, tipo de cantora pop japonesa, para poder voar em um foguete. Com personagens menores em uma trama que se passa cerca de 10 anos antes de Dragon Ball, Toriyama mostrou novamente seu dom nato para a comédia escrachada, ao mesmo tempo que conseguiu fazer narrativas heróicas e com altas doses de aventura surgirem sem a necessidade de lutas que cruzem a barreira do som. Eu não peço para que Dragon Ball seja assim, porém admito que queria que a franquia não se afundasse de vez na lógica da linha de montagem que tanto aflige algumas das mega marcas da cultura pop atual, em que tudo que lançam tem a mesma forma, conteúdo e narrativa, com poucas diferenças meramente estéticas, para justificar a venda de novos brinquedos e games. Conclusão. Mesmo como fã de longa data, é bem difícil dizer o que exatamente eu espero da franquia. Pessoalmente, a ideia de continuar a série com calma através de filmes poderia ter sido interessante lá na época da Batalha dos Deuses. Porém, Super, em especial no arco do Torneio do Poder, comprovou que realmente nada supera a exibição seriada para o hype e o burburinho. Nem sempre dá pra fazer tudo. Ou será que Dragon Ball vai provar que é possível? Eu vou ficando por aqui, peço que você, se puder, considere se inscrever no canal, apertar o botão de curtir e comentar aqui embaixo o que você espera como fã de Dragon Ball nos próximos 40 anos. Obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos.